E homem, cara, homem é difícil. Você tira a função sexual dele, ele para o remédio, ponto final, né? E é uma coisa que é engraçado, o médico, às vezes ele não entende isso, né? Ele acha que toma um remédio porque tem que tomar. Tá, aí a vida dele fica um lixo e tá tudo bem. E aí a outra classe de remédio são os beta-bloqueadores, né? E os beta-bloqueadores, então depende do beta-bloqueador, né? Se você tem um beta-bloqueador um pouco mais seletivo, ele vai bem. Dependendo do beta-bloqueador, se é um beta-bloqueador antigo, né? Tipo propranolol, por exemplo, né? O propranolol também dá disfunção erétil, né? E aí é muito difícil medicar homem. Eu tô falando isso pra vocês porque são dificuldades que eu tenho na clínica, pessoal. Eu atendo gente, né, que nem sempre é fisiculturista, é cara que faz musculação e ficou hipertenso, né, porque queria só fazer musculação da vida, não queria fazer aeróbio. É aquela falta de orientação, na verdade, eu acredito, né, que ninguém explicou pra ele que, sei lá, para você correr de carro a 260 por hora, você tem que vestir um capacete, senão sua cabeça vai bater na gaiola e você vai desmaiar, né? Que o capacete serve para isso, né? Se você vai fazer musculação, você precisa de alguma forma ter uma proteção, né? Para que você consiga, inclusive, aumentar o que é a sua capacidade cardíaca. E aí você fala assim, nossa, como é que eu corrijo? Você corrige fazendo aeróbio, tá? A musculação, ela faz a espessura do coração aumentar, só que ela perde lúmen. O aeróbio, ele faz o tamanho do coração aumentar, só que ele perde contratilidade. Então você fala assim, aeróbio é seguro. Não, não é seguro. Quando você chega num nível de aeróbio sem força nenhuma, o que acontece é que o coração vira uma panela. E aí, aquele coração grande, que suporta grandes quantidades de sangue, ele perde contratilidade. Então, a mesma insuficiência cardíaca que vai chegar num atleta de alto rendimento, dentro da musculação, que seja mal treinado aerobicamente, ela chega como insuficiência cardíaca no atleta de endurance, de alto rendimento, que tem um treinamento seletivo e não faz força. Qual é o conserto? É começar a fazer força para você equilibrar. E coração, pessoal, é músculo. Então, vocês têm que raciocinar que aquilo que vocês vão fazer, do ponto de vista de, eu quero montar o shape, tá bom, mas o que vai sustentar esse shape? Por quê? Mesmo, por exemplo, na corrida, né, na pessoa que vai fazer ultramaratona, maratona, a falta de força é um problema de desempenho. À medida que, se você não tem força, você não consegue, por exemplo, fazer uma subida mantendo a velocidade que você está fazendo. Então, o cara que no plano, ele está até num pace bom, só que aí quando ele começa a encontrar um plano inclinado, o mínimo que seja, a velocidade dele cai. Então, ele estava correndo lá 12 km por hora no plano, quando ele começa a pegar uma pequena subida, aquilo lá cai para 6. Por quê? É falta de força. Então, um atleta de endurance, em algum momento, ele vai sofrer com a falta ou com a teimosia dele não querer treinar musculação, ou dele achar que se ele treinar sua corrida ele vai resolver tudo. Por outro lado, o atleta de fisiculturismo, ele sem condicionamento de... Deixa eu ver uma coisa aqui. Os corredores que chegam a falhar ali na final da corrida, alguns motivos. Estamos falando disso, né? E o atleta de fisiculturismo, a falta de endurance vai fazer que ele não aguente fazer o treino que ele precisa para conseguir fazer a adaptação muscular. Então ele precisa chegar, por exemplo, em 40 séries por treino. Ele, quando completa 20, ele abre o bico, o cardiograma de você, e o diagnóstico é imediato. Você já tira 3 síndromes da frente. Síndrome do QT longo, síndrome de Wolff-Parkinson-White, síndrome de Brugada. Aí depois, o que sobra? Disfunção arritmiogênica do ventrículo direito e hipertrofia miocárdica. Esses 5 são os mais importantes. A isquemia... Realmente é difícil você ver um cara que esteja treinando que tem isquemia.
E essa doença que eu falei para vocês que afeta principalmente bodybuilders, e que afeta também, né, endurancistas, não são doenças que são causadas como, por exemplo, você fazer um cateterismo e resolver. São doenças que são causadas por alteração do músculo cardíaco. Cateterismo, pessoal, é fácil. Ocluiu a artéria, teve o sintoma que abaixa a capacidade física, vai no hospital, faz o cateterismo, descobre qual artéria está entupida, vai lá e coloca um stent. Puta, é muito grave. Vamos para a cirurgia, fazendo uma ponte de safena ou fazendo uma ponte de mamária. Resolvido. Doença muscular é transplante. Mesmo que você tenha 20 anos, mesmo que você tenha 25, mesmo que você tenha 30, se você tiver essa doença muscular, a única coisa que resolve isso é transplante cardíaco. Olha o nível de problema que você pode fazer simplesmente porque você decide que você vai copiar o fulano de tal com os, entre aspas, protocolos de esteroide que ele faz, ou então com o jeito que ele aparece na rede social. Mas estamos aí, né? Temos que avisar. Deixa eu ver aqui o que a gente tem. Hoje a gente vai falar do YouTube, né? Rita deseja muita saúde. Obrigado, Rita. Um beijo para você. Tiago perguntou de novo, opinião do livro Código da Obesidade. Eu não sei, Tiago, eu não li, né? E diz o ditado que a gente não deve julgar um livro pela capa, né? Mas pela capa parece Barriga de Trigo, parece todos esses livros que são sensacionalistas e que, em vez de informar, na verdade, eles criam teorias da conspiração para tentar explicar que obesidade, cara, é simples e é complexo. Simples por quê? 5% da obesidade é causada por causas genéticas, 30% por questões relacionadas ao indivíduo e 70% por causas comportamentais. 65%, né? Senão a conta não fecha. Né? 5% genética, 30% causas do indivíduo, 65% fatores ambientais. 65% da obesidade ela é causada, por exemplo, a família que come errado e a criança aprende a comer errado. É a família que come açúcar todo dia, é a família que tem açúcar como parte da refeição normal, é a família que se alimenta de muita gordura saturada, é a família que come grandes quantidades de comida, é a família que tem horários de alimentação que são inadequados. Os 30% que eu falei para você, que são questões individuais, é, por exemplo, comer emocional, transtorno alimentar, comer transtornado, que aí é da pessoa, não do ambiente. E só 5% é genético. Então essa história, eu sou obeso por causa de genética. Isso é raríssimo. Raríssimo, tá? O que causa obesidade? Aí a gente volta para uma revisão de sistemática que o Lancet publicou em 2016. O Lancet, aquela revista famosa, né? E ele fala de resistência catecolaminérgica e inflamação. A resistência catecolaminérgica, ela vai levar, por exemplo, a uma resistência à insulina. À medida que o seu corpo não consegue utilizar a energia que se acumula, ele constrói resistência à insulina aumenta a reserva de gordura e aumenta a fome. Então você entra num ciclo vicioso. Quanto mais você come, mais fome você tem, mais gordura você reserva e mais fome você tem. A segunda é função inflamatória. Por quê? Porque o adipócito, que é a célula de gordura, ela responde a substâncias inflamatórias, principalmente, conforme ela vai aumentando de volume, ela quebra e ela forma pequenos fragmentos inflamatórios, que a gente chama de dumps, e isso aumenta o negócio. E o caso da pessoa que vai dormir tipo 11 da noite, acorda 2 da manhã e não consegue mais dormir. Tira a melatonina. Parem de tomar melatonina de orelhada. Isso é uma burrice. Você não sabe para que serve melatonina. O Vitor está falando do passiflora. O passiflora é bom, mas também é um GABAérgico. Né? O que é interessante da passiflora é que ela diminui aquelas vozes na cabeça na hora de você dormir.
Normalmente a gente combina um monte, já falei isso para vocês, né? Dependendo de como é o tipo de insônia que você tem, né? Passiflora, Withanha sonífera, magnólia, melissa, valeriana, L-theanine, ashwagandha, né? Tem uma série de medicações de fitoterápicos que atingem essa área do sono sem te arrebentar. Sobre a ciclobenzaprina, é um relaxante muscular, né? E ele é um relaxante muscular de ação central, então você tem que ver se os seus pesos na academia eles estão aumentando ou se eles estão caindo, né? Se os seus pesos eles estão caindo, aí sim, está te prejudicando. Marco Pavan, como vai ser sua estratégia para aeróbio quando você estiver liberado para voltar para bike? Eu tenho a ideia de voltar para bike, né? Primeiro de baixa intensidade e assim que eu conseguir voltar para esteira para fazer tiro, né? Então fazer 30 segundos 9 km por hora, 1 minuto e meio a 4 até eu conseguir fazer 1 minuto a 12 km por hora por 1 minuto a 6 km por hora. Né? Esse é o objetivo. Só que para chegar lá eu tenho que ter paciência, senão tô ferrado. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Gente, eu acho que esse problema é do YouTube, então. É o mesmo microfone do que eu tô usando no outro. Só se eu fizer uma coisa muito tosca, que é simplesmente pegar a tomadinha que tá assim e virar assim. Vamos tentar? Vamos ver o que acontece. Vai lá. Va bene. Va bene. Ah, filho da polícia. Pronto. Vamos ver se continua estralando. Coloquei o inverso. Marina Bogas. Marina Bogas, a criança que mexe com a quinta série que vive dentro de mim. Bogas, Bogas. Vamos lá. A Paula falando que o áudio tá muito bom no YouTube. A Drica falou que melhorou. O Peterson falou que melhorou. Robertinha, parabéns pelo nome, falou que melhorou. Marina Bogas falou que melhorou. João falou que ficou bom. Velho, vocês não têm noção do que eu fiz. Eu peguei a tomadinha, ela tava assim. Eu tirei a tomadinha, virei, enfiei de novo. Eu não sei se foi a minha enxada que foi gostosa e o telefone gostou. Eu não sei se realmente faz diferença você colocar essa porcaria dessa tomada do contrário que ela aparece em relação ao que ela manda. Mano, na boa. Vai entender isso. Robertinha, Carbonara é nossa musa inspiradora, né?